Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos, consoante a sua fidelidade. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, está registrado a alegria exultante de Davi, de todos aqueles que temiam o nome do Senhor, por causa da presença da arca da aliança em Israel, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E para comemorar esta vitória de Deus sobre seus inimigos, trazendo de novo a arca do Senhor, formaram-se um coro muito grande. E Davi nomeou Asaf, e o segundo assistente de Asaf era Zacarias. Eles ficavam responsáveis pelo louvor a Deus e cantavam com muita alegria, fazendo celebração dos grandes feitos de Deus, quando o Senhor trouxe a arca da aliança para Israel. Deus fez coisas grandiosas e eles estavam devolvendo com alegria, com gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tinha feito. É claro que quando você lê os Salmos, diz que traga, todos têm fôlego, louve ao Senhor, e Salmos não tem uma teologia do culto. Olha, isso você deve fazer no culto, isso você não deve. Você deve gritar, você deve contorcer, porque essa palavra de proclamar, gritar, é tipo contorcer e espasme também, né? Pasme vocês, até rodopiar, dançar. Não tem uma teologia do culto, o que você deve fazer e o que não deve. Mas está dizendo, alegre-se diante de Deus por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E aqui nós estamos, irmãos, juntamente com Davi e esses irmãos que louvaram o Senhor, bendizendo ao Senhor. E o Espírito Santo inspirou o autor sagrado para trazer esta mensagem ao nosso coração. O Rei Supremo exige serviço também supremo dos seus servos. Se o Rei é supremo, os serviços têm que estar no mesmo nível, pelo menos na mesma natureza de adoração. Por isso, nos versículos 1 a 6, nós temos um chamado desse Rei Supremo, que rege todas as coisas. Cantem louvores ao Rei. Nós somos seres emotivos. Nós expressamos nossos sentimentos, nossas emoções. E há aqueles momentos
que gritamos, aquele momento que choramos e aquele momento que ficamos muito calados. Tudo isso são expressões do sentimento que nós somos assaltados. Veja num velório, por exemplo, muitos membros da família, tem uns que são mais comedidos, choram no seu canto, outros gritam, outros desmaiam, estão expressando os seus sentimentos. E a música, irmãos, também nos leva a expressar esses sentimentos. Se você ainda não ouviu, ouça as 4 estações de Antônio Vivaldi. São 42 minutos de tesouro musical. As 4 estações de Antônio Vivaldi, composta em 1723. Principalmente se você estiver assistindo, tiver o slide passando a letra. Não é só uma orquestra. Ele enaltece o Criador, as 4 estações do ano, as folhas caindo, a chuva também caindo, o sol quente. Ouça, eu te desafio, ouça. Se você for como eu, ouça não a 9ª Sinfonia de Beethoven, não é? Parece que é uma cadência nos nossos ouvidos. Você está triste, você ouve isso, você... Olha, como que Deus é maravilhoso. Mas aqui o salmista, diante desse grande feito de Deus, o rei tronizado diz, cante louvores a mim. Mas se você observar, cante uma música que expresse o estado do seu coração. É um cântico novo. Tudo, irmão, depois da regeneração se tornou novo em nossa vida. Somos um novo homem, temos uma nova veste, temos uma nova cidade para morar, temos vestes espirituais novas, tudo é novo em nós. E aqui, cante um cântico novo, não é novo na composição, que embora possa ser também, mas é novo para expressar como está novo o seu coração. O que você acha de Jesus? O que você acha deste rei? A maneira que você canta, a maneira que você vive a vida cristã, expressa o apreço que você tem ou não do rei. Tem ou não dele. Cante. E o Eclesiastes já passamos por aqui. Há tempo para chorar. E há tempo para cantar. E no culto nós nos alegramos. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui. E nós temos contato com Ele através da Sua palavra e através do Seu Santo Espírito. Então Ele está aqui. Não precisamos de relâmpagos, vozes e trovões. Precisamos saber que Ele está aqui, e é certo que Ele está aqui. E quando nós cantamos, irmãos, expressamos a nossa alegria, o nosso apreço por Ele. E a maneira que você canta diz muito isso, a sua vida espiritual. Cantando arrastado, cantando divagando sua mente. Não, você está aqui, Deus está aqui. Eu duvido que alguém naquela época chegasse perto de um rei, ou na sala do trono do rei, se ele ficasse lá olhando para o tempo, divagando. O rei falou, oi, você aí, por que você está desse jeito? Se não reverencia o seu rei? Não era assim nos tempos antigos? E que está aqui, queridos irmãos, o Senhor soberano. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. E nós precisamos cantar. Cante uma nova canção. Se você deu uma observada aí no versículo 1, 2 e 3, 1 e 2, 3 vezes, cantai, cantai, cantai. Tiago diz o seguinte, quem está triste faz o quê? Ora. Quem está alegre, cante louvores. Eu acho que todos nós, em algum momento, temos motivo de tristeza. Ficamos tristes, não ficamos, irmãos? Ficamos tristes com muita coisa. Mas nesse momento aqui, é um momento místico.
Por isso, culto à luz do Novo Testamento é prestação de serviço a Deus. E nós estamos aqui para cantar louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o versículo 2, preste atenção. Cantar o quê? Que o salmista está dizendo. Cantar o quê? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Cante a redenção. Não é música que infla o nosso ego. Não é música que de dar, dar e dar. Pedir, pedir, pedir. Não, é música da redenção. Cante, anunciando a salvação, proclamando a salvação, proclamando a natureza do Redentor, o amor do Redentor. Cante. São tantas músicas hoje que não enaltece o Criador. Não é? Era o tempo que nós tínhamos música, até mesmo secular, que olhava a natureza, os poetas olhavam a natureza e compunham músicas. Roberto Carlos, por exemplo, lá quando ele era bem jovem, ele cantava música e falava da natureza, não é? Se você ouviu o Roberto Carlos antigamente, você vai perceber como ele cantava, compunha música que de uma certa forma estava enaltecendo o Criador, sem saber. Hoje são música porcaria, são músicas imorais, que afrontam a polícia. Música que não tem melodia nenhuma, as batidas sem nexo, sem nada. E a igreja não pode ir na mesma toada. Os filhos de Deus não podem ir na mesma toada. Os filhos de Deus precisam cantar proclamando a salvação, proclamando a redenção. Nós somos assim, nós não somos do mundo. É o mundo que faz desta forma. Também temos o versículo 3. O versículo 3. Evangelize o mundo, cantando. Cante. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A tradução grega dos 70 traduziu esta palavra aqui, anunciar, esse vocábulo anunciar, como evangelize. Evangelize. Quando você coloca lá uma música que canta a redenção de Deus, que enaltece Jesus, que coloca Jesus no centro, e não sabor de mel, não essas porcarias que tem por aí, quando você coloca Jesus como centro da sua vida, quando o seu ego fica diminuto e Jesus aparece, você, de uma certa forma, está proclamando a salvação para os seus vizinhos. E Deus pode usar isso para fazer ele entender que você é diferente, que você tem um Redentor, que você preza pela boa música. Mas também temos o versículo 4 a 6. Por que eu devo cantar? Por que eu devo fazer isso? Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. O Senhor é grande em poder, amados. Grande em magnitude, grande em glória, grande em esplendor, grande em amor, grande em conhecimento, grande em intensidade. Deus é grande, é por isso que eu canto, é por isso que a igreja se reúne aqui no dia do Senhor para cantar. E eu, de novo, irmãos, repriso isso. A maneira que você canta expressa o apreço que você tem ou não pelo seu Salvador. Você tem que cantar com a alma, com alegria no seu coração. Olhe para a criação e verás a grandeza de Deus, porque diz os Salmos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhe, irmãos, para a igreja, olhe para o homem e suas descobertas científicas, e verás a grandeza da sabedoria divina. Você acha que isso é o homem? Não é, é Deus. É Deus construindo um mundo melhor para nós. É Deus colocando as coisas mais fáceis para nós. É Deus tirando o peso das nossas costas, nos dando máquinas tecnológicas. Quem faz isso? É o engenheiro. Não é, é Deus. É Deus que dá sabedoria. Olhe para a sua grandeza, porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado.
Falta isso, irmãos, esse aprazimento com as coisas de Deus. Estamos tão acostumados com as coisas que nós não vemos Deus mais. Olha as cataratas, que coisa bela. Olha o rugir das ondas do mar. E eu não vou ver, que eu não vou lá, que eu tenho muito medo. Mas você que já viajou de navio, você sabe como é bonito, dá pavor. Mas olha a grandeza de Deus, olha os animais que estão lá. Tem montanhas debaixo do mar, tem árvores debaixo do mar, tudo. Por que eu devo louvar a Deus? Porque Ele é grande, Ele é o Criador, Ele fez todas essas coisas. E falta, irmãos, a nós esse senso de contemplação da beleza de Deus. Olha os salmos, irmãos. Como que o salmista compunha suas músicas? Como? Olhando a grandeza de Deus na criação. Nós estamos tão acostumados a falar mal do mundo. O mundo é muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, que nós não vemos. E lá no Gênesis Deus falou que tudo que Ele criou foi bom. E no final do capítulo 1, ele falou, eis que tudo era muito bom. Deus agradou do que Ele fez e nós às vezes não agradamos. Irmãos, não agradamos. Então, por qual razão eu devo cantar louvores ao Rei? Porque Ele é grande, Ele é grande. Porque mais do que todos os deuses. Não existe ídolo, amados. E você que vai me assistir depois, que adora ídolo, você está adorando a demônios, diz Paulo. Por trás do ídolo tem demônio, não existe ídolo, não existe deuses. Quem sabe o muçulmano também vai me assistir. Você que adora Alá, você está adorando a demônio. Alá não existe. Existe Deus, Criador dos céus e da terra. Isso existe. Quem não adora a Deus, adora outra coisa. Adora o adversário de Deus. Mas nós, irmãos, o povo de Deus, adoramos ao Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Olha a beleza do tabernáculo. Por que Deus fez tudo aquilo? Isso aqui tem que ser de ouro, isso tem que ser de bronze, isso tem que ser de madeira, essa cortina aqui tem que ser azul, isso aqui tem que ser vermelho, isso tem que ser banhado a ouro, isso não precisa. Por quê? A glória de Deus estava estampada no tabernáculo. E quando Salomão erigiu o grande templo, olha, o grande templo de Salomão expressava a grandeza, a glória e a majestade de Deus. Tanto é que, quando os exilados voltaram da Babilônia, viram Jerusalém destruída, Esdras e Neemias, Zacarias também ajudando, irmãos, grande desânimo, aqueles velhinhos que voltaram, que conheceu o templo de Salomão, eles choraram de ver, que é essa casa aí? Eu vi o templo de Salomão, eu não sei quantos anos ele tem, ele tinha mais de 80, né? Mais de 80, ficar 70 anos lá, eles choraram. Deus levantou o profeta Ageu, subi ao monte, cortai madeira e edificai a minha casa, e eu me alegrarei, diz o Senhor. E o profeta continuou, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês estão chorando por causa disso? Não, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E eu penso catologicamente que o profeta estava dizendo sobre Jesus. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E a palavra lá, habitou entre nós, significa tabernaculou. Deus desceu o tabernáculo aqui. A glória do Senhor. Pedro diz, vimos a sua majestade. Templo. Paulo diz, a igreja é o templo do Espírito Santo. A glória do santuário. A glória de Deus habita no santuário que é a igreja hoje. É o corpo de Jesus ambulante para todo quanto é lugar. E o diabo não pode fazer nada, nada.
ele não pode obstar o avanço deste templo de Deus. Mas quando você lê lá em Apocalipse, capítulo 21, ele olha, João olha para o céu e diz: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Agora Deus de novo descendo o tabernáculo. Glória e majestade estão no seu santuário. Então cante louvores, louvores da redenção, proclame isso. Cante uma boa música, não cante música que infla o seu ego. Deus não agrada disso. Versículos 7 a 9, reconheçam a glória do rei. Cante louvores ao rei, o primeiro ponto. Segundo, cante, reconheçam a glória do rei. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor, na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Reconheça, pague oferendas a ele. Como que os reis, ao sentar no trono, como as pessoas se dirigiam a ele? Ó rei, vive para sempre. Eu trouxe um presente para o Senhor, vossa majestade. Trouxe um presente para o Senhor. Você está percebendo que ter sentimentos nobres diante de Deus não é somente cantar, não é somente falar, é levar presentes também. Oferendas, levar oferendas a Deus. E a natureza e o valor do presente que aquela nação levava para aquele rei demonstravam se ele tinha, de fato, reverência a ele e se ele, de fato, reconhecia ele como soberano ali na terra dele. O presente dizia tudo. Dar um presente a um soberano daquela época, um presente mesquinho, paupérrimo, um presente que todo mundo tinha, era desvalorizar, é humilhar o rei. Como você tem visto Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Como que você tem contribuído na casa de Deus? Você está dando devido valor ao Senhor? E eu volto a dizer, não é valor monetário, às vezes é a sua vida. Como está a sua vida diante do Senhor? Mais do que valores físicos, o Senhor quer você, quer a sua vida, a sua dedicação a Ele. Traz oferendas a mim. Por isso está aqui no versículo 7 a 9, reconheçam a glória dEle. E 3 vezes, se tem lá no versículo 1 e 2, 3 vezes cantai, cantai e cantai, aqui 3 vezes tributai, tributai, tributai. Pague tributo, como se diz, pague imposto, dá o devido crédito a Deus. Não é só conversa, você tem que dar devido crédito a Deus, com sua vida, com os presentes que você dá a Deus. Tributai ao Senhor, tributar, tributar e tributar. Então está no versículo 8, não é somente usarmos a voz para adorar, é preciso se achegar ao lugar do seu assentamento na sala do trono, inclinar a cabeça e depositar diante deles os presentes, as oferendas. Faça isso. Se você não estiver fazendo isso, você não está dando a devida honra ao Senhor. Agora, qual o maior e melhor sacrifício que Deus aceitou? Jesus Cristo. O maior e melhor sacrifício veio de Jesus, porque Jesus era o altar, Jesus era a oferta e Jesus era o ofertante. Ele era os 3. E tudo perfeito, do coração. Ele dedicou a sua vida, o seu plano, o plano do Pai. Ele executou o plano do Pai com muito amor e dedicação. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sacrifício vivo, é a sua vida agora, é a sua vida. Então o versículo 9 diz que a nossa adoração deve ser feita tendo em vista a santidade de Deus. E se Deus é santo, a nossa vida também tem que ser santa. Precisamos estar preparados para tributar ao Senhor glória e força, cantar ao Senhor. É por isso que está aqui: tributai ao Senhor, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Esse vocábulo, tremer, se contorça de pavor da grandeza de Deus. Trema a grandeza de Deus. Olha, irmãos, não sei o que te ensinaram, mas nós precisamos, de uma certa medida, ter medo de Deus. Precisamos. Muito temor e tremor em nosso coração de Deus. Deus não é qualquer um. Deus conhece a sua luta. E Paulo diz que a sua luta não vem sobre vós se não for humana. Toda a luta que vem sobre você, diz Paulo, que é humana. Ou seja, nada excepcional, que você não possa suportar. Porque se veio, é porque você pode suportar. Porque aquelas que você nem tomou conhecimento, Deus tirou de você. E veio só aquela que você pode suportar. E mesmo assim, essas que você pode suportar, Deus também te ajuda, te dando graça, te dando força, irmãos. Por isso que precisamos, irmãos, cantar ao Senhor com alegria, tributar ao Senhor, reconhecer quem é este rei que está sentado no trono agora. É falsa o ensino, a disciplina que diz que Jesus ainda vai vir reinar. Não, ele reina agora. Ele reina agora. Ele é o Senhor do universo. Nos versículos 10 a 13, irmãos, você viu? Cante louvores ao rei. Segundo, reconheça a sua majestade. E terceiro, reconheça o reinado soberano e justo do rei. Nos versículos 10 até o 13. Reconheça isso. E o verso 10 aqui corrige o pensamento de muitos que o mundo está sem governo. Porque o texto já começa dizendo: reina o Senhor. E nós vemos hoje na nossa liturgia, Apocalipse 11, que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o Senhor não vai reinar, ele já está reinando, ele reina com poder e glória. E se olharmos, irmãos, o mundo sem a lente das Escrituras, a ideia que nós temos é que o mundo está um caos. O mundo está num desgoverno só, mas não está. Ainda que o Salmo 2, versículo 1 e 3 diz que as nações se enfurecem contra o ungido de Deus, que querem guerrear contra o ungido de Deus, mas o versículo 4 diz que Deus lá de cima ri e zomba deles. Você percebe o reinado de Deus através de Jesus Cristo? Ele ri desses homens que se acham poderosos, desses artistas imorais que dizem não ter Deus. Deus ri deles. Ri deles. E Deus zomba deles, diz o Salmo, capítulo 2 e versículo 4. Então temos aqui o versículo 11. Os céus também são conclamados a alegrar-se e também a terra a exultar. O Targum, que é uma tradução do hebraico para o aramaico, a 70 é do hebraico para o grego. O Targum era dos judeus, que era uma tradução e comentário do hebraico para o aramaico, porque o povo de Israel ficou exilado muitos anos fora e perdeu um pouco o idioma hebraico, falava mais aramaico. Então, foi necessário fazer o Targum, uma tradução e comentário
do hebraico para o aramaico. O Targum coloca esses céus aqui do Salmo 96 como anjos. Anjos que adoram a Deus. Anjos que se alegram com o governo de Deus. Alegrem-se os céus, o Targum diz, alegrem-se os anjos de Deus. Jesus falou que os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E eu estou aqui mais na linha do Targum. Eu também vou com eles, que aqui se refere não a essa constelação que nós temos, mas os anjos de Deus. Alegrem-se os anjos. Como a terra também não é o pó que nós temos aí, são as pessoas que estão aí. Alegre-se a terra, alegre-se, exultem-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Quando você vira o mar, através de um vídeo aí que eles filmam, os oceanólogos filmam isso, e eu me delicio com isso, mas eu vendo lá de cá, não entrando lá. Aquelas ondas subindo, e o navio parece que vai quebrar todos, e ele vai e volta. Eu olho aquelas ondas, depois que a gente lê os salmos, e vê que o salmista está falando de experiência dele, ele viu isso, ruja o mar. Quando você vê as ondas bravias do mar, você lembra da força e do poder de Deus. A criação manifestando a força e o poder de Deus. O mar faz as pessoas terem medo. O mar dá pavor em muita gente. E quando você olha isso, não é o mar em si, ruja o mar, ou seja, mostre o poder dele, mostre ao mar a força, a potência do seu Criador, mostra. É lindo, mas é pavoroso ao mesmo tempo. Então temos o versículo 12, os campos de suas produções, que alimentam os animais, as aves e afins, os bosques, as matas, onde brotam árvores, e essas fornecem madeira de toda espécie, para o homem fazer construções belas. Quem semeou essas árvores lá primeiro? Quem semeou essa semente lá? Como pode uma semente minúscula nascer dela uma árvore gigante? Você vê uma árvore que já li, talvez a nossa irmã aí que conhece mais de biologia, ela pode me corrigir, mas há árvores que vai mais de 100 metros de altura. Como pode uma minúscula semente, dali de dentro sair uma árvore desse tamanho? E uma árvore que pode 2 homens e ainda não conseguir alcançar o seu rádio. Como pode? Deus fez isso. Como que Deus colocou aquela árvore ali dentro daquela semente? Mas nós estamos tão acostumados a ver isso, que nós não pensamos na grandeza de Deus nisso. E o salmista era bastante contemplativo. Ele olhava isso e dizia, isso é o Criador. Olha o poder do Criador, como Ele é poderoso. E no final, no versículo 13, que texto, irmãos, que nos traz tamanho alento para a alma, não é verdade? Vivemos num mundo de injustiça, de perversidade, de crueldade. E por 2 vezes o salmista repete o vocábulo vem. Ele vem e ele vem. Talvez você que vai me assistir, eu não acredito que ele vem. Eu não acredito que existe Deus. Deus não depende da sua fé para ele te julgar. Você crendo ou não, ele vai te julgar. E você estará diante dele, você vai ter que dobrar o joelho diante dele. Porque Deus não depende de sua fé, de você crer ou não nele. É certo que você vai estar lá, mesmo você não crendo que isto é verdade.
As pessoas, os homens de poder estão agindo como se não houvesse Deus. Eles precisam saber que eles vão estar diante do juiz de toda a terra. Todos vão ter que prestar contas ao juiz de toda a terra. Por isso que esse versículo 13 traz um grande alento para a igreja e para nós, somos seus filhos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua equidade, a sua fidelidade. Ele vem julgar, ele é justo. Talvez alguém que vai me ouvir foi tão injustiçado nos seus direitos e tudo. Saiba que Deus viu, o juiz viu, e ele vai pedir conta de tudo isso. As injustiças que há no mundo serão corrigidas pelo grande juiz do universo. E ele está agora julgando. Mas, irmãos, Deus é mesmo glorioso e majestoso para você? Isso é verdade para você? Se é, como está a sua vida de adoração pessoal e mais ainda congregacional? Se Deus é glorioso para nós, devemos ansiar domingo após domingo a estar junto com a família dele em adoração. Se Deus é tudo isso para nós, devemos ter disposição, natureza, e como adoramos, revela, irmãos, o nosso apreço por Deus. Disposição em servir ao Senhor. Disposição. Eu quero te dizer o seguinte, que esse dia que você estiver desanimado, fale com Deus: Senhor, estou desanimado. Eu estou muito desanimado. Peça ânimo a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai te dar. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É na adoração particular e corporativa que demonstramos, irmãos, isso a Deus. Se alguém não tiver apreço por Deus agora, o terá no juízo final. Então, tem apreço agora. Valorize a oportunidade que Deus está dando agora. Porque se não tiver apreço agora, vai ter que ter no juízo final. Vai ter que ter. Não tem escapatória. Você vai estar lá. Nós vamos estar lá. Se para você Deus é de fato, que Deus de fato está acima de todos os deuses, como está o seu coração com relação ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro? Como está a sua contribuição na casa de Deus, se Deus é Deus acima de todos os deuses? E vimos aqui, irmão, neste salmo, que a adoração ao Senhor não é somente com a boca, mas é também com oferendas, e elas revelam se tal pessoa tem ou não apreço ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem coração generoso? Deus é generoso, e os seus filhos trazem o DNA de Deus. E eu fico pensando, se a falta de generosidade já não é um indício de que você não é filho de Deus, porque o Filho de Deus é generoso, Ele é generoso, de fato Ele é generoso. Se de fato Deus é glorioso para você, como estás esperando a sua vinda? Como? Vimos no último versículo, o Senhor vem julgar todos com justiça e com equidade. A maneira bíblica de esperar o nosso Salvador e juiz das nações é adorando-o agora, honrando com a nossa vida, com o nosso comportamento, com também as nossas fazendas, diz Provérbios. Você está fazendo isso? Não se esqueça, Jesus disse que Ele virá como ladrão de noite, e Ele vem numa hora em que não penseis. Quando você não estiver pensando, Jesus virá. E Hebreus diz que Ele virá e não tardará. Vamos orar.